Atenção, noveleiros de plantão! Sumimos por uns dias, mas foi por um motivo sério. Nosso canal foi invadido por hackers. Perdemos o acesso e lutamos para recuperá-lo, mas agora estamos de volta e mais fortes do que nunca. Pra gente continuar trazendo os resumos diários das novelas que vocês amam, precisamos de sua ajuda. Curta, comenta e compartilha, manda pros amigos mesmo, aqueles que gostam de novela. Isso fortalece o nosso canal e evita que esse sumiço atrapalhe o nosso crescimento. Afinal, a gente só quer te informar sobre as novelinhas. Obrigado pelo apoio de sempre. Agora, bora voltar com tudo porque a novela não pode parar. Regina entra no quarto. Roberta mexe no computador e minimiza a chamada de vídeo, mas não a desliga. A viúva mostra um cordão para a invejosa. Regina pede para colocar o colar em Roberta. A invejosa permite. Josefina vê tudo pela ligação de vídeo. Roberta ressalta que Regina é amável. A viúva comenta com a invejosa que está disposta a recomeçar. Josefina se incomoda. Roberta insinua que Regina é a melhor mãe do mundo. Ela faz de tudo para enciumar Josefina. A víbora não segura as lágrimas. Regina fala para Roberta que não pretende mudar o nome dela. Josefina resmunga. Roberta inventa para Regina que adora tê-la por perto. A viúva comenta que esperou pelo momento há mais de 25 anos. Roberta ressalta que a imagem de Josefina está destruída. Ela toca em Regina. Josefina se revolta ao perceber que a filha não a entende. Roberta fala para Regina que quer chamá-la de mamãe. Elas choram. Regina crê que o seu sonho foi realizado. Roberta segue agarrada com a viúva. Josefina fecha o computador. Renata conta para Gonçalo que reatou com Jerônimo. Ela comenta que o vingativo é luz no meio da escuridão. Renata conta para Gonçalo que pretende voltar para a fazenda. Ele relembra que ela se envolveu com Augusto. Renata admite para Gonçalo que nunca amou o vilão. O ricaço sugere que a filha conserve o seu amor. Regina convida Roberta para ir à igreja. A invejosa aceita. Regina percebe que Roberta está colaborando. A invejosa volta a ligar para Josefina. A víbora aplaude a filha. Josefina chama Roberta de melodramática. A invejosa sugere que a víbora aprenda a como ser mãe com Regina. Josefina crê que sempre será melhor que a rival. Ela revela para Roberta que não pretendia matar Rafael. A víbora comenta que só queria assustar o sonhador. Josefina fala para Roberta que Rafael pretendia contar tudo para Renata e Gonçalo. Ela revive o crime. Josefina conta para Roberta que disputou a arma com Rafael. A víbora revela que o revólver disparou acidentalmente. Josefina assegura para Roberta que a morte foi acidental. Jerônimo visita Constanza. Ele se desculpa com ela, pois crê que é o responsável pelo atentado. Constanza despreocupa Jerônimo. Ele deseja que Josefina seja condenada à prisão perpétua. Constanza insinua para Jerônimo que a víbora não é a mãe biológica de Renata. Ela não consegue concluir a frase. Jerônimo pede para Constanza não se esforçar. Ele conta para ela que vai tirar Renata da cidade. Jerônimo alivia Constanza. Josefina pede perdão para Roberta. A víbora comenta que não pode mudar o passado. Josefina tenta marcar um encontro com Roberta. A invejosa segue duro. Josefina ressalta que Roberta não é nada sem ela. A víbora relata que pode jogar a filha na rua. Roberta insinua para Josefina que elas vão cair juntas. A víbora informa a filha que não tem nada a perder. Josefina comunica para Roberta que está na cidade por ela. A invejosa exige que a mãe vá embora. Josefina comunica a Roberta que elas ficarão unidas para sempre. Matias comenta com Renata que está impressionado. Ele insinua para a mocinha que Roberta é idêntica a Josefina. Matias comunica para Renata que não acredita na mudança da invejosa. A mocinha crê que a irmã se redimiu. Matias reitera que Josefina fez de Roberta a sua melhor aluna. Ele pede para Renata ser mais esperta. A mocinha o comunica que já soube de tudo por Adriana. Renata diz a Matias que a sua boca é um túmulo. Ele fala para ela que vai expor o romance com Adriana após a convenção. Renata abraça Matias. Eles ressaltam que se veem como irmãos. Roberta liga para Augusto. Ele conta para ela que chegou na capital. Roberta e Augusto marcam um encontro no restaurante das Flores.
Ela reitera que a irmã não será feliz. Roberta decide impedir Renata de ficar com Jerônimo. Karina anuncia para os amigos que decidiu sair da cidade. Lázaro escuta. Karina anuncia que o capataz a iludiu. Carlos sugere que a costureira tenha paciência. Karina comenta que foi trocada por Aurora. Ela sugere que Carlos compre a sua casa. Roberta fala para Regina que vai sair. Ela informa a viúva que precisa resolver um problema do novo celular. Regina insiste para acompanhar Roberta. A invejosa informa a viúva que elas devem continuar vivendo normalmente. Regina reage desconfiada. Roberta conta para Augusto que é filha da viúva. Ele percebe que ela não está surpresa. Augusto nota que Roberta já sabia de tudo. Ele percebe algo errado. Augusto supõe que Roberta está enganando Regina e Gonçalo. Ela não confessa a verdade para ele. Augusto revela para Roberta que Renata também tem um problema cardíaco. Ele relembra o acidente da mocinha. Augusto recorda que Álvaro examinou Renata. Ele relembra que a mocinha não quis fazer um exame. Roberta assegura para Augusto que Renata nunca foi doente. O pai de Carlos conta para a esposa que o galego adiou o casamento. Eles deduzem que são os responsáveis pelo adiamento. Roberta fala para Augusto que a verdade foi comprovada por um DNA. Ele insinua que ela alterou o exame. Roberta conta para Augusto que Jerônimo e Renata passaram a noite juntos. Ela o chama de chifrudo. Augusto exige que Roberta o mantenha informado. Ela o chama de otário. Jerônimo conta para Carlos que reatou com Renata. O galego ressalta que o amigo precisa regressar. Jerônimo descobre que Álvaro será transferido. O vingativo deseja que o alcoólatra vá para longe. Renata canta. Ela mexe em algumas pastas. Renata relembra a noite de amor. Augusto chega na empresa. Ele é amável com Renata. Augusto comenta com a mocinha que não conseguiu chegar antes. Renata informa ao vilão que eles precisam conversar. Ele nota que ela está estranha. Renata sugere a Augusto que eles se dirijam à cafeteria. Ele expõe o seu amor para a mocinha. Augusto fala para Renata que está disposto a fazer o que ela pedir. Roberta caminha. Ela segue cercada pelos seguranças. Josefina aparece disfarçada. Roberta procura a mãe. Josefina acena para a filha. Roberta aparece. Os seguranças continuam na cola da invejosa. Roberta comunica que vai ao banheiro. Augusto reclama por Renata não ter ligado para ele. Ela o informa que precisava ficar sozinha. Augusto crê que Renata está em crise existencial. Ela o informa que precisava ser honesta. Renata confessa para Augusto que não o ama. Ela é direta e fala para ele que segue amando Jerônimo. Augusto comenta que Renata o magoou. Ela pede perdão para ele. Renata informa Augusto que já reatou com Jerônimo. Roberta e Josefina se encontram no banheiro. A invejosa renega a mãe novamente. Elas discutem. Roberta comenta que Josefina a dá asco. A víbora relembra que a filha será milionária. Josefina informa a Roberta que elas vão fugir com o dinheiro. A víbora insinua que pode deixar a filha na miséria. Augusto se sente traído por Renata. A mocinha fala para o vilão que não agiu de forma intencional. Augusto relembra Renata que sempre fez de tudo por ela. A mocinha pede para o vilão entendê-la. Renata ordena que Augusto respeite a sua decisão. Ela termina com ele. Augusto admite que Renata sempre foi transparente. Ele tenta colocá-la contra Jerônimo. O vilão reitera que o vingativo não é como Renata pensa. Augusto toma uma decisão. Roberta fica chocada com o novo plano de Josefina e tenta se opor. Ela sugere que a mãe saia do país, prometendo encontrá-la posteriormente. A víbora relata que não vai fugir sem a filha. Josefina comenta que Roberta precisa cobrar logo a herança. A víbora obriga a filha a seguir as suas ordens. Josefina sugere que Roberta não fique presa a sentimentalismos absurdos. Ela informa a filha que há homens em todas as partes do mundo, exigindo que a filha não fique presa à memória de um defunto. Renata não entende Augusto. Ele insinua que ela não será assumida e nem valorizada por Jerônimo. Renata fala para Augusto que já queria abandoná-lo, mesmo que não reatasse com um vingativo. Ele revela para ela que Jerônimo terá um filho com outra. Renata descobre que Marina está grávida. A mocinha não acredita no vilão. Augusto fala para Renata que ouviu a revelação da boca da própria Marina. Ele a informa que escutou a médica conversando com a enfermeira.
Renata supõe que Jerônimo ainda não sabe de nada. Augusto assegura para a mocinha que Marina não está mentindo, pois não teria motivo para isso. Renata chora. Augusto insinua que a mocinha não conseguirá construir uma vida com Jerônimo. Renata fala para o vilão que o vingativo já abandonou Marina. Augusto comenta que Jerônimo sempre terá obrigações com o filho. Josefina sai do banheiro e, para não ser vista, se apoia em um estranho. Ela inventa que está com dor no joelho, alegando que acabou de operá-lo. Roberta passa mal. Ela é socorrida pelo segurança. Josefina a observa. Roberta toma o remédio. Josefina teme que a filha esteja doente. Ela relembra que a doença de Roberta não é grave. Josefina ressalta que precisa da filha forte e saudável. Chegou a hora do Momento Spoiler, onde você vê um pouquinho do que acontece depois de amanhã. Augusto percebe que Renata está arrasada. Ela fala para ele que gostaria de ser mãe. Renata admite que a notícia a abalou. Ela fala para Augusto que Roberto também a rejeitou. Renata informa ao vilão que foi renegada pelo pai biológico. Augusto insinua que Jerônimo não vai assumir o filho. Ele relata que o rival pode repetir a história de Renata. Roberta melhora. Ela olha para Josefina. Augusto comenta que Jerônimo só faz Renata sofrer. Ele reclama por a mocinha o deixar de lado novamente. Augusto atormenta Renata. Ela admite que foi injusta com ele. Renata fala para Augusto que não pode esconder os sentimentos. Ele sugere que a mocinha termine novamente com Jerônimo. Augusto fala para Renata que vai esperá-la. Regina liga para Gonçalo. Ele chama todos para irem à igreja. Matias fala para Gonçalo que irá para o aeroporto. Ele comenta que Regina é digna. Honório concorda. O empresário pede para Matias cuidar bem de Adriana. César procura a baixinha e age como se nada tivesse acontecido. Ele convida Adriana para sair. Ela o relembra que está indo para a convenção. César chama Adriana de meu amor. Ele a confunde. Ela fala para o garotão que vai viajar com Matias. César reage incomodado. Adriana percebe que o garotão não se lembra da conversa deles. Matias aparece. Ele também estranha a situação. Matias crê que César está dissimulando. Adriana se despede do garotão. César põe a mão na cabeça. Marina informa a enfermeira que não pretende contar a verdade para Jerônimo. Ela fala para a funcionária que pode ser mãe solteira. A enfermeira comenta que a criança não deve crescer sem pai. Marina pensa em Jerônimo. Ela fala para a enfermeira que amou o vingativo com toda a alma. Jerônimo visita Regina. Eles compartilham a felicidade. Regina ressalta que Jerônimo e Renata são almas gêmeas. Ela o informa que o amor triunfou. Renata chega na empresa. Ela pensa em Jerônimo. Renata relembra a revelação feita por Augusto. Ela relata que algo sempre atrapalha a sua felicidade. Renata lê a mensagem de Jerônimo. Regina liga para a mocinha. Ela chama Renata para agradecer a Deus pelos milagres. A mocinha aceita se encontrar com a viúva. Roberta procura Augusto. Ele tenta rejeitá-la. Augusto insinua que Roberta pode ter outro infarto. Ele fala para ela que está de péssimo humor. Augusto conta para Roberta que foi abandonado por Renata. Ela gargalha. Augusto não permite que Renata zombe dele. Ela supõe que o vilão não vai ficar de braços cruzados. Augusto conta para Roberta que Marina engravidou. Matias e Adriana chegam no aeroporto. Ele sugere que ela não caia no jogo de César. Adriana conta para Matias que o garotão desmaiou na casa de Constanza. O bonitão segue desconfiando de César. Adriana informa a Matias que o garotão precisa fazer exames. Regina e Renata chegam na igreja. Elas se olham com ternura. Regina agradece a presença de Renata. Ela presenteia a mocinha com uma medalha. Renata comenta que não é parente de Regina. A viúva anuncia que também vê a mocinha como filha. Regina emociona Renata. A viúva coloca a medalha na mocinha. Elas trocam carícias. Renata fala para Regina que aconteceu algo estranho. Ela planeja desabafar.
Jerônimo entra em cena. Regina comenta que chegou na igreja com um vingativo. Ele beija Renata. Jerônimo fala para a mocinha que eles também têm muito a agradecer. Regina comenta que os pombinhos são um exemplo para todos os casais. Josefina procura Chacal. Ela entra na casa dele. Josefina tenta comprar um objeto que a ajude a eliminar os rivais. Chacal pergunta qual calibre a víbora quer. A comitiva de Regina se reúne na igreja. A viúva comenta que a Virgem a deu uma grande alegria. Gonçalo também reza. Ele celebra por ter entrado no caminho de Regina. Constança ressalta que a maldade de Josefina foi revelada. Ela deseja recuperar a saúde. Constança relata que Josefina precisa ser presa. Honório pensa em voz alta. Ele admite que não confia em Roberta. Honório teme que a invejosa volte a colocar a família em risco. Inês e Isidro agradecem à Virgem pela melhora de André. Jerônimo crê que recuperou Renata. Ele relembra que Josefina o afastou da mocinha com mentiras. Jerônimo clama por justiça. Ele deseja que Rafael descanse em paz. Renata segue infeliz. Ela se sente impotente.